O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tudo podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, que maravilha! Estamos nesse tempo pascal. Feliz Páscoa para você. Ontem nós tivemos a festa da misericórdia. Que maravilha, que festa maravilhosa. Celebramos a misericórdia do Senhor, sabendo que nosso Senhor morreu por nós e deu-nos a vida. Mas nós teremos aí 50 dias celebrando a Páscoa. 50 dias. Aí tudo vai se encerrar com a celebração de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja. E hoje nós estamos vendo aqui esse capítulo 3 do Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 1 até o 8º, onde Jesus está tendo um diálogo com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu que amava Jesus, mas veja, ele se encontrava com Jesus à noite, justamente para que os outros não soubessem desse amor que ele tinha a Jesus, porque senão ele poderia ser excomungado, preso e tudo mais. E aqui Jesus fala uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Jesus está falando de vida eterna. Jesus está falando de salvação da alma. Jesus está falando de reino dos céus. E aí Jesus diz para ele que, deixa eu ver aqui o versículo só para ficar melhor. Em verdade, é o versículo 3. Em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Está vendo? Aqui nós precisamos entender uma coisa. Existe esse primeiro nascimento que se dá com a nossa mãe. Nós somos concebidos no seio materno, no ventre materno. Isso se dá da união entre o nosso pai e a nossa mãe. E aí depois de 9 meses nós nascemos. Aí nós nascemos para quê? Para esse mundo. Aí Jesus agora ele está falando de um novo nascimento, um segundo nascimento, que já não é para este mundo, mas é para a vida eterna.
Por isso que ele está dizendo, em verdade, te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entendeu, aí Jesus repete. Em verdade, eu te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aqui é o batismo. O segundo nascimento que se dá para a vida eterna acontece no batismo. Então Jesus está dizendo, se não fordes batizado, não entrareis no reino de Deus. Não entrarás, não vamos entrar no céu. Graças a Deus nós somos católicos, e por nós sermos católicos é porque nós fomos batizados. Mas isso precisa ficar bem claro. Quem não for batizado, ou melhor, aquelas pessoas que ouviram falar de Jesus, do reino de Deus, aqueles que ouviram a boa nova de que Jesus é o nosso Salvador, de que nós somos pecadores, que os nossos pais pecaram lá no paraíso desobedecendo a Deus e em consequência disso entrou o pecado original e que a única forma de nós nos salvarmos é através de Jesus. Essa boa nova da salvação, quando Jesus diz ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então Jesus está dizendo, deixando bem claro, meus irmãos, de que aquelas pessoas que tiveram essa graça e não quiseram saber, não entrarão no reino dos céus, não se salvarão. Isso é bem claro. Vou ler de novo, em verdade te digo, se alguém não nasce da água, que é o batismo, e do Espírito, porque ao sermos batizados nós recebemos o Espírito Santo, a Santíssima Trindade passa a habitar no meio de nós. Se não for batizado, não entrará no reino de Deus. Não se salvará. Por incrível que pareça, aqui no Brasil, tem muitas pessoas que não foram batizadas ainda. Graças a Deus, nós católicos já somos batizados na infância. Os nossos pais já nos levam à pia batismal. Mas existe uma ideia aí protestantizada e até pagã de que tem que aguardar as pessoas para serem batizadas quando crescerem. E se morrer antes? Sendo que Jesus está dizendo que quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus, não entrará no céu. E tem pais aí que estão deixando seus filhos para quando eles crescerem. E se seu filho não crescer? Você que está me ouvindo agora, salva a tua alma. Você que é pai, você que é mãe, salva a alma do teu filho enquanto é tempo. Leva teu filho à pia batismal. Me desculpe eu dizer aqui, mas não é para falar mal dos protestantes, não. Infelizmente, o protestantismo entrou nesta onda. Não, só vai batizar quando crescer. Agora eu me lembrei de um exemplo de uma pessoa que eu conheci muito. Ela foi aqui da Canção Nova. Ela acabou saindo da Canção Nova. Infelizmente, ela abandonou o catolicismo, entrou no protestantismo. E como eu fiz de tudo para que ela
pudesse voltar para a Igreja Católica. Ela disse, não, porque é que eu fui bem acolhida, e começou a falar um monte de coisa desse tipo. Mas eu sempre rezando e acreditando que um dia ela voltaria, porque o que foi semeado foi semeado. Graças a Deus, uma vez ela ligou para mim, porque ela não perdeu esse contato. E eu sei até que ela está ouvindo essa homilia agora. Ela não perdeu esse contato comigo. Sempre que ela fala comigo assim pelo telefone, ela pede a bênção, reconhecendo e dizendo que eu sou pai, mas estava no protestantismo. Até que um dia ela tomou consciência de que ela precisava batizar as crianças dela. Ela entendeu. Ela disse, eu não posso ficar deixando que as minhas crianças sejam batizadas quando elas crescerem. E ela falou comigo. Graças a Deus ela procurou um sacerdote. O sacerdote acolheu bem. E ela batizou. Voltou para a Igreja Católica. Que coisa maravilhosa. Não foi fácil esse retorno dela. Pelo menos é o que ela me diz. Porque ela compreendeu que ela precisava batizar as crianças dela, a consciência dela, porque Deus fala na nossa consciência. Deus começou a dizer, quando você vai batizar as suas filhas? Porque entra naquilo que eu acabei de dizer, meus irmãos. Ela conheceu a verdade. Tinha mudado de igreja, né? Saiu da Igreja Católica, foi para o protestantismo. Mas lá no fundo ela sabia da verdade. Que Deus começou a dizer. Porque é o que o Evangelho está dizendo aqui, meus irmãos. Aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus, não entrará no reino dos céus. Imagina que tem adultos que não se batizaram, porque os pais falaram isso. Aqui eu não estou acusando os pais, porque muitas vezes fizeram isso por ignorância. Porque quem conhece os ensinamentos da Igreja Católica, a doutrina da Igreja, jamais iria fazer isso. Mas aqui tem muitos católicos que estão na ignorância e estão achando isso chique, né? Não, eu vou deixar os meus filhos decidirem quando crescer. Tem pais hoje que sofrem por causa disso, porque não levaram os seus filhos para a pia batismal. Agora é preciso rezar para que eles possam voltar. Mas graças a Deus eles reconheceram o erro. Não precisa também agora ficar carregando esse peso, mas reza para que seus filhos possam voltar. É triste de nós sabermos que estamos no ano de 2023, aqui no Brasil, o Brasil que já foi reconhecido como o país mais católico do mundo, hoje eu não sei se está mais nessa condição, mas graças a Deus o catolicismo ainda é maioria, os católicos ainda são maioria aqui no Brasil. Mas tem muitos que não foram batizados e tem muitos que estão morrendo nessa condição. Perdendo a alma, perdendo a salvação, porque não foram batizados, não quiseram ser batizados. E hoje está entrando uma corrente também aqui de pessoas que estão fazendo o desbatizamento, não sei se essa palavra está correta. Estão desbatizando, ou seja, estão renunciando ao batismo, estão indo em paróquias para que tirem o nome deles lá. Meu Deus do céu!
apesar da marca, a marca indelével do batismo está ali, ela foi batizada, ela é cristã, não vai deixar de ser cristã, não vai deixar de ser católica. Mas diante daquela renúncia que estão fazendo, isso é uma apostasia, abandono da fé. Então, quando a pessoa entra numa apostasia, ela não se salva. Estão compreendendo? Que situação difícil. Porque, meus irmãos, ser batizado significa isso. Tanto que no dia do batismo é feita aquela renúncia. Lembremos agora, no dia da vigília pascal, nós fizemos a renovação do batismo. E que linda oração que estava lá, não sei se vocês se recordam, que nós fizemos ali a renúncia ao pecado, renúncia ao diabo, as suas ações. É uma renúncia que é feita ao diabo e que prossegue com o ato de fé em nosso Senhor Jesus Cristo, na Santíssima Trindade. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho nasceu. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. E aí nós professamos a nossa fé. Então, ser batizado não é simplesmente colocar uma água na cabeça. É essa renúncia às obras das trevas que vai se dar com a profissão de fé. Então a pessoa encontrou-se com Jesus, ele ouviu a boa nova, ele passou a acreditar em Jesus e aí ele é batizado, aí ele é limpo de todos os pecados cometidos, a alma fica numa limpeza, numa brancura grandiosa. Nós voltamos à inocência diante de Deus. Tanto que no dia do batismo nós recebemos aquela veste nova, aquela veste branca, porque João viu uma multidão com veste branca diante da glória de Deus, que ali simboliza a graça, a vida divina, e que nós não podemos manchar mais. E precisamos manter limpo, mas diante da nossa fraqueza nós acabamos caindo no pecado, é por isso que nós precisamos buscar o confessionário para confessar os nossos pecados. O que está por trás do batismo é tudo isso, a aceitação do nosso Deus, da Santíssima Trindade, é receber as virtudes de fé, esperança e caridade. E o reino dos céus, nos tornamos herdeiros do reino dos céus. É o que Jesus está falando aqui no Evangelho. E não podemos mais brincar, por isso que o Evangelho precisa ser anunciado. Vocês viram aqui na primeira leitura, Pedro e João, que haviam sido soltos e foram contar para a comunidade, e a comunidade que estava rezando se entusiasmaram e viram que realmente os pagãos estavam se insurgindo contra os cristãos, contra a igreja, e aí eles pediram uma força dobrada do Espírito para que pudessem anunciar sem medo. E aí nós vimos o Salmo 2, que está falando justamente isso, que as nações estão indo contra o Cristo e fazendo de tudo para destruir o Cristo. Então significa destruir a igreja, mas Deus lá do céu fica até rindo. Isso é uma forma assim alegórica, né? Uma metáfora para dizer de que adianta os homens irem contra Deus, como é que eles vão ir contra Deus? Fazendo de tudo que para
para que o batismo não aconteça, para que as pessoas não se tornem católicas. É assim que o mundo está. O paganismo está entrando através das mídias, através dos meios de comunicação, e as pessoas estão aderindo. Por isso que o evangelho precisa ser anunciado com toda a força, com todo o vigor, sem medo, como eles falaram. Não podemos nos intimidar. É preciso salvar almas, e a salvação das almas começa pelo batismo, meus irmãos. Não podemos perder mais almas. Então renovemos hoje, vamos agradecer a Deus pela graça do nosso batismo e vamos pedir por aqueles que não foram batizados ainda, vamos pedir também para que os pais tomem consciência disso, como aquela pessoa que eu acabei de contar nesse testemunho que eu falei. Você é batizado? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.